O que a China está fazendo nesses 20 anos para dominar o Brasil? E quando a gente fala a China, nós estamos falando do quê? Estamos falando de toda a ação do regime comunista tentando pegar a nação brasileira. Mas aqui existe uma igreja que ora, aqui existe uma igreja de luta, uma igreja que realmente tem se posicionado a favor do Brasil, se posto no lugar desta nação, para que, vamos dizer assim, nós possamos ser vitoriosos em tudo que nós temos nos proposto como uma nação cheia do poder de Deus. E você está bem? Graças a Deus estamos bem. Vamos começar mais uma live esclarecendo esta questão econômica mundial e esperamos orar para que essa live hoje saia, porque essa parceria nossa, ela recebe muita resistência nas regiões celestes, e ela é importante demais, porque quando se junta, quando nós temos duas autoridades, nós temos um testemunho, nós temos a força da unidade. Isso é muito diferente do que fazer live sozinha. Então hoje nós vamos mexer em confrontar, não só vamos denunciar, mas nas regiões celestes tudo funciona quando uma palavra é solta. E quando uma palavra é solta em unidade, nós então vamos alcançar um resultado extraordinário, freando muitos males. É verdade. Você notou, eu notei essa resistência antes de começar o forte da pandemia. Eu fiz uma pregação, Léo, baseado no livro de Neemias, mostrando os 3 elementos que se levantam contra Neemias para ele não reconstruir as muralhas de Jerusalém, não restaurar as muralhas de Jerusalém. E eu mostrei historicamente no tempo de hoje as 3 forças que se levantam contra o presidente da República, que está querendo, na verdade, restaurar o Brasil. E é interessante que eu falei de Tobias, falei de Sanbalat, e quando eu fui falar do oriental, que era a China, a internet caiu. Sem explicação. Uma internet de fibra, de cabo de fibra ótica, não teve explicação nenhuma, nem a firma, nada. Eu só voltei no ar quando eu terminei de falar da China. Cristocidentemente, eu e você estamos tentando falar desse problema da China há algum tempo. E toda vez dá problema onde? Na internet. Verdade. Mas hoje vai dar certo. Hoje, em nome de Jesus, lavado, remido no sangue de Jesus, hoje nós vamos pôr para fora tudo que está oculto, escondido, que tem que ser revelado, porque eu tenho absoluta certeza que toda essa batalha que nós temos vivido, seja no Brasil e em outras nações, os Estados Unidos, por exemplo, está numa batalha muito maior que o Brasil. Existe um inimigo, existe um endereço, e realmente esse inimigo está usando a China para atacar as nações, para criar essa hegemonia, esse controle das nações, e pior de tudo, unindo o capitalismo com o comunismo. Já imaginou? Nós nunca tínhamos visto antes essas duas coisas funcionarem juntos. Exatamente. Mas tem um terceiro elemento que ninguém vê, que é quase o trabalho escravo que acontece na China para o capitalismo desta maneira dar certo. Foi o único jeito que deu certo os
limitando a um piso muito baixo. Mas por quê? Porque eles tinham um excesso de pessoas e tinha a fome a seu favor. Então as pessoas com fome e em grande número, desocupados, se submetem a qualquer coisa. O que está acontecendo no mundo agora? Vai ser o mesmo cenário que estava só a micro, agora virou macro. Era só China, agora é macro. Você imagina o mundo inteiro passando fome, com dificuldade financeira, com pouquíssimos empregos, vai abraçar qualquer proposta que esses dois sistemas oferecerem. O metacapitalismo com o comunismo. E vai ter o mesmo resultado que deu na China, ou seja, uma nação extremamente produtiva, toda ela marcada pela marca do comprar e vender, que é besta mesmo, vai ter que ter algum tipo de controle, e daqui a pouco a gente fala disso, e está implantado, consolidado, esse estilo de governo mundial escravagista e metacapitalista com comunismo ao mesmo tempo, porque a China foi um laboratório que deu certo. Amém. Vamos orar então? Vamos sim, vamos colocar essa live na presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã gloriosa, nesta manhã abençoada, em que o Senhor nos deu, em que a misericórdia se renova, nós nos apresentamos no altar superior, nós subimos em oração para as regiões mais altas, nos apresentamos, Senhor, diante do seu altar, aonde foi ofertado para a nossa redenção o Cordeiro. Sim, sim. O Senhor deu um Cordeiro por nossa compra, o Senhor fez o sangue derramado, o Senhor deu vinho da nova aliança, Senhor. E por causa disso nós podemos com ousadia nos apresentar no santuário superior. E assim, ó Deus, trazer as nossas intercessões, fazer as súplicas e trazer todos os assuntos. E o assunto que nós levantamos agora é esta comunicação, esta live, Senhor, participando, o apóstolo Areola, Léo e tantos outros que estão online, Senhor. Por isso levantamos todos agora. Pai, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. E enquanto não alcançamos essa glorificação de corpo, enquanto não alcançamos uma transformação total na nossa genética para se tornar semelhante à do Filho de Deus, Jesus, Pai, então nós precisamos estar sendo purificados, precisamos render conta de cada ato, porque para que não saia mesclado entre nós e o Espírito Santo, não saia contaminado com as marcas de iniquidades que ainda não passamos na cruz, que ainda não foram limpas, e qualquer outra forma de pensar ou costume que esteja ainda conectado a nós, pode contaminar tudo que fazemos. Portanto, em humildade, reconhecendo essas faltas, nós nos apresentamos pedindo: purifica tudo que for feito agora, livra das marcas da iniquidade, das motivações falsas, livra dos interesses, da nossa formação cultural, formação espiritual, formação intelectual, emocional, livra de toda influência e interferência dos tronos das cidades, dos tronos de nação, dos tronos culturais, das alianças que fizemos, Senhor, neste mundo, com tantas pessoas e tantas formas de pensar, Senhor. É verdade. Principalmente a que rege fortemente a nação brasileira, um espírito de depravação, um espírito de miséria, um espírito de escravidão mental, Senhor, e que está ligado ao dragão nessa última fase, Senhor, ao comunismo, Senhor, que não tem um limite, que não respeita o cristianismo, Senhor, que tem a sua deidade própria, que é a divinização de governantes, tendo-os como pessoas ilibadas, tendo como pessoas que não têm pecado, Senhor. É horrível, Senhor, endeusamento de líderes que a gente sabe que comandaram matanças, comandaram crime, Senhor, e que não merecem nem estar na posição que estiveram, Senhor, quanto mais estar sendo adorados, né? Assim nós oramos, Pai amado, tirando, passando pela cruz e pedindo que o Senhor limpa, protege também o tempo de transmissão, meu Senhor, protege as vias de comunicação, porque estamos em aliança, eu e Moraiola, não só para denúncia
mas também, Senhor, para confronto, Senhor. E por isso não podemos, Senhor, ser interferidos por forças espirituais da maldade, pelos governadores do mal, Senhor, pelas trevas espirituais. Portanto, nós pedimos, Senhor, a bênção da proteção e a bênção do discernimento. Pedimos que o Senhor acenda os 7 Espíritos de Deus sobre nossa região, sobre nossa mente, sobre nosso corpo espiritual, sobre toda a atmosfera onde as pessoas assistindo estão, seja colocado a luz do Senhor, seja iluminado os olhos do entendimento, seja colocado o Espírito de Senhor, o Espírito do entendimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito da força, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Os 7 Espíritos de Deus sejam ativados agora, em nome de Jesus, e a bênção esteja sobre nossa mente para iluminar os pensamentos e falar com coerência, falar com sabedoria e principalmente com autoridade para reinar e governar com Cristo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Léo, vamos fazer como nós estamos retomando a live, vamos fazer uma recapitulação. Em 2012 você foi para a China em 3 cidades. Quais cidades? Eu fui a Hong Kong, Beijing, a capital, e Xangai. O que Deus te mostrou para você tomar essa iniciativa, fazer uma operação de guerra dessa para ir para a China? A primeira coisa em 2002 foi: Deus mostrou que o governo do dragão viria para o Brasil. Isso foi em 2002. O dragão chinês, que é o comunismo, enviaria para o Brasil o filhote desse dragão, e ele governaria 3 tempos e meio. Foi essa a palavra. E nós fomos para cortar essa interferência, ou para desmanchar esse projeto, para que não, porque o projeto é 3 tempos e meio, 3 tempos e meio governaria, porque Deus ia deixar. O projeto do dragão era governar sempre, e era um projeto de 20 a 50 anos, 20 primeiro, depois mais 30. Eu lembro que tinha alguma coisa assim, eu não lembro todos os detalhes, mas o projeto do dragão era pôr o filhote para 50 anos de governo no Brasil. Certo. E daí, o filhote do dragão, na verdade, foi a vitória do PT na política do Brasil. A vitória do dragão foi exatamente isso, porque quando nós chegamos aqui, logo em seguida que nós votamos, já estava em campanha eleitoral. E quando o PT venceu as eleições, nós vimos a mesma cena no Brasil, a mesma cena que estava na China. Igual, Braiola. Inclusive, havia uma denúncia sobre as leis da China que estavam no Brasil, colocadas por Paulo Paim. Eu lembro bem, porque foi ele, o deputado petista, que trouxe as leis da China. Quais são as leis da China que vieram para o Brasil? Ela aqui ficou se chamando Lei Psil. Essa lei, ela determina o número de decibéis, o volume de som que uma igreja pode utilizar ao pregar. Só que aqui, eles não iam pôr isso só direto para a igreja, senão ficava muito na cara. Então, lá na China, o Mao Tse Tung e o governo e o Partido Comunista Chinês, o PCC, criaram essa lei para frear o crescimento das igrejas. Ou seja, a igreja já ia ser caçada se ela tivesse um volume de som. Essa lei chinesa é dentro de um Partido Comunista Chinês extremamente anticristão, e eles copiaram aqui. Agora, Léo, interessante foi que no Brasil houve uma reação da igreja. Essa lei, na verdade, despertou dentro da igreja algo que outras nações estão muito atrasadas. Eu tenho notado, tenho participado na reunião da OEA, do Conselho Ibero-Americano e tal, que a igreja não despertou nas nações latinas, como no Brasil,
em começar a investir em um setor que antes a igreja dizia que não era de Deus, que era a política. Exatamente. O Brasil teve um despertamento profético. Essa foi a diferença. Isso. Deus começou na década de 90, houve derramar do Espírito e Deus suscitou profetas. Tanto pessoas foram salvas do mundo naquela época e foram arrancadas por uma força extraordinária do Espírito Santo, quantas pessoas que já estavam dentro da igreja tradicional, confessional, foram arrancadas da religiosidade. Então houve dois movimentos, um dentro da igreja e no mundo. O espírito de profecia desceu sobre a década de 90 e despertou pessoas como você, pessoas como Valmis, pessoas como Neuza Dioga, Coraiola, Francisco Nicolau, Valmis Milhões, René Terranova, Márcio Valadão, no avivamento, e levantou a mim como um profeta, converteu o profeta Benjair, e na nossa igreja houve tanto derramar do Espírito, mas tanta força de poder da década de 90, que a gente tinha audição espiritual 100% aplicada. E outra coisa, em Londrina despertou o Mike também. Mike Cheia naquela época também. Tem vários. Eu vou ser injusto se ficar citando, porque ainda vai faltar metade, pelo menos. Os do Sul, né? O Egon lá, o Ricardo Wagner, muita gente. Em 90 houve um despertamento através da Adonep, porque eu gostaria de usar esse live para dizer, eu creio que em 90 o seminário mais eficaz que preparou obreiros e líderes para a igreja atual foi a Adonep. A Adonep trouxe salvação em massa para empresários, gente. E preparou muitos líderes que hoje são pastores, apóstolos e etc. Uma força extraordinária. Então Deus na década de 90 derramou o Espírito muito forte. E quem se converteu naquela época e permaneceu, porque foi ali para nascer as pessoas, as pessoas que teriam a força e o poder do Espírito para enfrentamento do Espírito anticristo, do comunismo que viria. Raramente, só quem se desviou naquela época é que foi cair dentro da esquerda. Quem não se desviou se tornou pessoas do Espírito e tornou a resistência, formou um quartel-general de generais de resistência para esse Espírito que dominaria a nação. É verdade. Lembrando também que na década de 90, início do ano 2000, começa o movimento apostólico. Sob a seguinte ordem de Deus: façam conferências para implantar a educação por princípios bíblicos na nação brasileira. Porque Deus sabia que a área que Satanás, através do comunismo, ia dominar, trazendo a filosofia comunista e a doutrinação, seriam as escolas. E que não precisava estar desse jeito tão podre que está, se nós tivéssemos mantido a unidade, se tivéssemos mantido o foco certo desde o ano 2001, mantido aquela educação por princípios como meta da coalizão apostólica que estava nascendo. Não era nem coalizão, era um movimento apostólico, não tinha ordem. Se tivéssemos mantido o foco, nós não teríamos entregue a nação tão violentamente, já teria sido feito o resgate. Estamos aí com 20 anos de atraso. É verdade. Mas daí eu ouvi você falando em 2002 pela primeira vez desse assunto em Goiânia, no ginásio do lado ali do Serra Dourada. Foi quando eu tinha recém-chegado da China, em 2002, em dezembro, novembro. Eu tinha recém-chegado, aquilo estava fervendo dentro de mim. Deus falando que o filhote de dragão ia governar o Brasil. E esse filhote de dragão estava totalmente ligado a entregar tudo para a China. E nessa ocasião foi onde Deus revelou o livro de Daniel, capítulo 7. E ele falou que a nossa história, a história do Brasil naquele período, estava relatada em Daniel 7.
e que aquelas 4 potestades, leão, urso, leopardo e animal, que subiam do mar e davam poder a 4º animal, era um código, L-U-L-A, que eu falei na época, e que ficaria os 3 tempos e meio. Pode olhar, o mandato do PT durou 3 mandatos e meio, é a sigla L-U-L-A, que não é nome, mas subiu e ficou em destaque, porque são os 4 potestades que estão em Daniel capítulo 7, e a forma como esse governo cai, também está escrito em Daniel 7, está escrito lá, e o tribunal se assentará e lhe tirará o domínio para o destruir e desfazer para sempre, e o governo será dado aos santos do Altíssimo, e eles vão ficar no poder para sempre agora. É a implantação do reino de Deus e a destruição do pensamento anti-Deus, anti-comunista, anti-cristão, anti-Israel, anti-família, anti-valores, que põe o homossexualismo, põe a anti-virtude, tudo que é anti-virtude, tudo que é anti-Cristo, foi defendido por essa mentalidade que ficou 3 tempos e meio e emporcalhou a nação. Você sabe, Léo, que o meio internacional de política, que é a ONU, OEA aqui, seja na Europa a Organização das Nações Europeias, lá o Mercado Comum Europeu, eles estão trabalhando violentamente contra a vida e contra a família. São abortistas ao máximo. Abortista, ideologia de gênero. Para você ter uma ideia, esta semana eu participei de uma reunião internacional com líderes de várias nações. A OEA, usando a pandemia, não vai fazer a Assembleia Geral que estava prevista para esse ano, mas o que eles estão preparando? Uma Assembleia online sem a participação das associações de assistência social, como aconteceram todos esses anos. Por quê? Porque durante esses últimos 3 anos, nós saímos de uma organização evangélica para 35 organizações evangélicas dentro da OEA, 105 organizações evangélicas, falando, essas 105 através das coalizões, falando contra o aborto, contra a ideologia de gênero e a favor da vida, da família e da vida. Então o que eles estão querendo? Eles estão querendo levar para a próxima reunião um documento, uma proposta para aprovar, sem a discussão com as associações, o aborto e a ideologia de gênero. O aborto e a ideologia de gênero está dentro da OEA, né? Uma das principais bandeiras. Agora, a gente tem que perguntar por quê. E você veja, Léo, a igreja, infelizmente, ela é amortecida para certos assuntos. A igreja, ela se preocupa em ganhar vidas, tá excelente, tá certo. Ela menospreza a figura profética e apostólica dela na sociedade. Nós não temos uma influência como teríamos que ter, como apóstolos e profetas. E estas organizações internacionais, pouquíssimas pessoas no Brasil se envolvem com este assunto. E o pior não é nada. O pior é que uma proposta aprovada na OEA, a nação membro, ela tem 5 anos para se adaptar àquela decisão, e o Supremo já começa a decidir em cima deste contrato internacional que o Brasil fez nesta reunião. E nós, como igreja, nós não despertamos que aqui, para aprovar uma lei, nós precisamos de 500 e poucos deputados, mais 81 senadores votando, daí vai para o presidente e ainda vai ser discutido no STF se a lei é constitucional ou não. Na OEA, não. Na OEA são 35 votos que prendem 35 nações, e o que é decidido
passou a ser a lei na nação sem aprovação do Congresso, da Câmara dos Deputados, sem aprovação do Senado e sem aprovação do Presidente da República. E sem discussão do STF. Os que mais defendem a democracia, que sempre esse discurso está na boca da esquerda, são os mais autoritários. Eles criam mecanismos que tiram o poder de decisão, ou seja, estão até falando de tirar controle total da internet. É só olhar para os países comunistas, ver se tem comunicação. Exato. Não tem. Então eles estão usando essa pandemia agora para acelerar o sistema. Eu quis falar um pouco desse assunto, porque muitas pessoas estão nos assistindo e vão assistir essa live. Se você tem uma entidade, uma associação da assistência social devidamente registrada, entre em contato com a gente, liga para o meu, manda uma mensagem para o meu WhatsApp. Nós queremos escrever na OEA pelo menos mais 100, nós já temos 35 entidades brasileiras evangélicas inscritas na OEA. Nós queremos chegar a 100 entidades. Manda o WhatsApp, eu quero te dar todas as normas para você também escrever sua entidade na OEA, porque nós precisamos criar uma resistência, e a única maneira de criarmos uma resistência na OEA é através das entidades de assistência social que têm direito não a voto, mas a voz. E fora o trabalho que nós estamos fazendo através do Ministério de Damares, através do próprio Itamaraty, para essas leis não serem aprovadas. Então eu vou dar o meu WhatsApp para você entrar em contato. É 63, é o código 981 11 8945. 63 981 11 8945. Eu tenho me dedicado muito a esse assunto, Léo, porque eu vejo que a igreja evangélica nunca se preocupou, nem com o ONU, nem com o EA, e tudo isso nasceu aonde? Aonde você está mostrando aí, é uma das garras do dragão para tomar o controle mundial através dessas entidades que reúnem as nações. Com certeza. A ONU ela é toda com pensamento marxista, socialista, comunista, OEA, OMS. Você viu a denúncia do Trump agora? Que a OMS todo o tempo se posicionou a favor da China durante toda essa pandemia, e foi o motivo que ele cortou todas as verbas de auxílio para a OMS. Aquele Tedros, o diretor da OMS, ele era partidário comunista, ele foi luta comunista no país dele, ele foi dos afiliados à guerra socialista comunista no país dele. Como que ele vai ficar contra a China, gente? Exato. Então, eu creio que a questão de 2002 está bem explicada já. Ok. Daí você voltou uma segunda vez para a China. Eu voltei uma segunda vez em 2007, depois uma terceira vez em 2011 e uma quarta vez em 2014. Eu queria falar de 2014. Pode falar. Porque é muito... Esse detalhe que você vai falar agora é muito importante. Aqueles que estão nos assistindo, preste atenção, porque vai chegar nos dias atuais o que o Léo foi fazer em 2014 na China. Exatamente. 2014, o assunto não foi a questão política. Isso já estava resolvido, a questão do Brasil. Lembra que em 2014 começa já processo de denúncia do Dilma, que ela começa a se perder, a nação começa a colapsar financeiramente e há uma revolta, a nação toda está em convulsão. Os processos de Lava Jato já estão denunciando toda a corrupção. E no ano de 2014, eu estava morando mais tempo em Israel do que no Brasil. É interessante isso.
e 2015 também. É o tempo que Deus manda sair daqui. E quando eu estou parte lá, Deus fala comigo: você precisa voltar à China. E fala que o motivo agora é econômico. Ele fala assim: a China vai quebrar as nações financeiramente. E se vocês não forem, fizeram o que eu estou falando, não tem retorno. Vai ser tarde demais. Olha só aí a seriedade do negócio. E eu estou lá em Israel, na sala de oração, e tem um grupo de chineses. Eu aproximo deles e pego uma bandeirinha chinesa e fico balançando ela. E o chinês vem e eu travo uma conversa com ele. Nessa conversa, Deus me manda fazer uma pergunta a ele: onde é a barriga do dragão na China? E ele responde: Wuhan. Aí eu falo: o que é Wuhan? Ele fala: uma cidade com muitas trevas espirituais. O tradutor que fez a tradução, eu disse para ele, pastor Davi, o nome dele, mora em Xangai, eu e uma equipe vamos à China. Ele diz: eu Léo, você. Aqueles que estão nos assistindo devem estar agora se questionando, mas espera aí, não é de Wuhan que sai o vírus chinês? É isso mesmo que você está ouvindo. Qual era o plano para destruir? É isso que você está ouvindo. Você não está ouvindo qualquer coisa, não. É exatamente, Deus manda o apóstolo Léo. Você foi com mais gente, né? Sim, vamos em 7. Manda 7 profetas para o centro, da onde começaria um domínio de mercado no mundo inteiro. Preste atenção. Olha que seriedade, olha a seriedade do negócio, né? Então nós estamos lidando com uma cidade de Wuhan, e Deus então mostra nessa cidade que é um centro produtivo, é de onde vai sair, olha o que Deus chama de barriga do dragão, ventre do dragão, onde vai sair algo. E tem 2 aspectos. Um eu vejo, primeiro, o aspecto produtivo. Essa cidade é a capital de Hubei, que é a província central da China, mas ela foi chamada também recentemente da capital dessa China moderna, a capital dessa China produtiva, agressiva nos negócios. Então, ali segundo aspecto que eu vejo, é porque dali sai também o vírus. Dali sai o problema que nós estamos enfrentando no mundo inteiro e que não está afetando somente saúde. A saúde é uma desculpa, na verdade está afetando tudo, mas o alvo era a economia. Isso Deus falou em 2014, de Wuhan, vocês vão lá, porque China vai quebrar a economia das nações, não era do Brasil apenas. E ele diz: eu quero livrar o Brasil disso. Vá lá, porque eu vou livrar o Brasil. Olha que coisa, irmão. Coraiola. Então, nós estamos falando de algo de 6 anos antes deste tempo que estamos vivendo. Exatamente. Em 2002, nós fomos 14 anos antes do impeachment. Deus falou que ia ser 3 anos e 3 tempos e meio, 3 mandatos e meio. E depois nós fomos agora, então tem 6 anos antes do fato. Deus nunca é pego de surpresa, por isso, pode espernear quem for, defender a esquerda quem for, não vai conseguir, porque Deus trabalha com muita antecipação, fazendo os atos, e tudo vai se cumprir, porque é a vontade de Deus. Léo, eu vejo nesse momento aqui os inexperientes, aqueles que ainda não têm uma visão de batalha espiritual mais ampla, uma cosmovisão bíblica, estão dizendo que esse tempo é de juízo. Não, gente, isso faz parte de uma estratégia de Deus para alcançar as nações, para alcançar o avivamento. Nós estamos em um período que a igreja muda a história. Como nós falávamos em outra live, o Deus não quer profetas do caos, Ele quer profetas transformadores,
como foi Jonas. Jonas teve a revelação da destruição, mas o que Deus queria com Jonas? Que ele fosse e transformasse uma cidade. Então você que está nos assistindo, tudo isso que você está vendo é história. Profetas que foram levantados por Deus no Brasil para ir na China, para começarem uma batalha, para que a gente vivesse esse tempo e o resultado não seja de caos, mas seja um resultado de prosperidade, um resultado de vitória, porque o Brasil com certeza sairá da 8ª nação financeiramente no mundo e passará a ocupar o 3º lugar no mundo. Se preparem para isso. Amém, amém. Então, em Wuhan, nós estivemos na Montanha da Serpente. A Montanha da Serpente é o ponto mais alto que tem dentro da cidade de Wuhan. Ela tem uma montanha, forma uma protuberância bem no meio da cidade. E esta montanha tem uma história muito interessante para ela. Ali apareceu uma entidade espiritual no ano 150 depois de Cristo. Essa entidade, ela fala para um chinês que vende vinhos, que era para ele ia estudar uma música no reino do Espírito, e ele, na hora que ele escutasse, era para ele dançar e bater palmas. E se ele fizesse isso nos horários que ele escutasse a música, ele aquela entidade atrairia compradores para a China, para a cidade de Wuhan, para o comércio dele, e ele venderia o vinho. E essas pessoas iriam enriquecê-lo. Coraiola, eu estive lendo e eu estou estudando agora os capítulos 13, 14, 15 e até o 16 de Apocalipse. E o que eu mais fiquei impressionado, é muito assunto e vale a pena, mas existe aqui um vinho de entorpecer as nações. Eles ficaram embriagados com esse vinho, entorpeceram com esse vinho, e está falando das relações comerciais com a grande Babilônia. Ou seja, está realmente na palavra até a questão da sedução do vinho. E fala que essa grande meretriz, essa grande Babilônia que eu chamo de China comercial, ela dá de beber um cálice estonteante e fica no mundo inteiro. Gente, a maioria dos empresários, dos comerciantes do mundo inteiro ficaram embriagados com a possibilidade seduzidos, embriagados. Chama vinho da sedução. E o pior, se prostituíram com esta Babilônia, que não era uma igreja, vamos dizer assim, muito apostólica. Sai agora Paulo e mais Barnabé como apóstolos. Só que daí você vai vendo a trajetória de Paulo, e ele só consegue avivar uma cidade em Éfeso. Toda a trajetória que ele passa, ele não consegue um avivamento, mas em Éfeso ele é bem sucedido. Eu não sei se você notou, Léo, antes dele ir para Éfeso, ele foi para uma cidade estratégica para a mente dele, não para a ação espiritual, mas para a mente dele, porque ele tinha uma vida, antes de conhecer Jesus, uma vida de templo. Ele era um estudioso da palavra. Depois que conheceu Jesus, continuou na mesma toada, só falando da palavra. Mas em Coríntios, antes de Éfeso, ele tem uma experiência que ele nunca tinha tido antes. Qual delas? Você sabe, Léo? Em Éfeso? Não, em Coríntios. Coríntios O que ele fez que antes ele não tinha feito? Em Corinto? Vou te dizer
Como nós não temos muito tempo, eu já vou falar. Ele teve o primeiro contato forte. Ele teve o primeiro contato forte com o mercado. Ele se estabeleceu em uma sociedade de mercado para fazer tendas. Ok, bem lembrado. Você já foi para Coríntios? Hoje tem o canal, né? Lá em Coríntios. Mas antes não tinha aquele canal. Então eles ficavam, porque um navio era descarregado de um lado e carregado outro navio do outro. Eles ficavam ali no meio fazendo tendas para os navios. Ele tem o primeiro contato no evangelho no mercado. E através do evangelho do mercado, ele vai ter uma experiência sobrenatural, porque ele vê que os milagres dele não acontecem só dentro da sinagoga, não só na parte espiritual, mas ele continua curando, ele continua fazendo um monte de coisa no mercado. Quando ele vai para Éfeso, ele ataca a fonte de renda do mercado de Éfeso. Por isso tem aquela fúria, aquela revolta que os mercadores vão tentar matar. E foi aí que ele consegue o avivamento. Então, vocês não esqueçam o que está acontecendo nesse tempo. Esse tempo que Deus levantou o Léo para ir lá 6 anos antes, e que nós como igreja estamos vivendo agora. Nós, através do mercado, Brasil vai conseguir isso, vamos atingir as nações através da palavra de Deus. Por isso que eu, o Léo, o Adriano, o Ricardo, tantos apóstolos estamos envolvidos na coalizão dos ministérios do Brasil, o L, tantos outros apóstolos, são mais de quase 100 pessoas já envolvidas nesse movimento no Brasil. Nós estamos envolvidos no quê? Nas 7 áreas de influência. E uma das operações da igreja nas 7 áreas de influência é o quê? A economia. Por isso que eu creio que esse despertamento de mercado da China foi o anúncio das trevas, mas começará a vir um anúncio genuíno de luz através do mercado. Amém. Então, continuando, voltemos a Wuhan. Então, a cidade de Wuhan é o ventre do dragão, produtiva, a montanha da serpente está lá, o vendedor de vinhos estava lá no ano 150 a.C. Essa entidade que controla a mente desse vendedor de vinhos, ela seduz para a compra, ela seduz pessoas para comprar. E este vinho de embriaguez, esse vinho que seduz, que faz com que deixa todo mundo maluco, é uma questão espiritual, está no livro de Apocalipse. Eu vou gravar uma live depois, só mostrando essa questão do vinho e mostrando de Jerusalém saiu um vinho, que é o vinho da salvação. Jesus estabelece o vinho em Jerusalém, o cenáculo. Mas da grande Babilônia também sai um vinho que está seduzindo para comprar, para vender, para comprar as pessoas. Assim como aquele vinho de Jesus compra as pessoas para a redenção, a Babilônia tem um vinho que compra a alma deles, está escrito, que compra com sedução e vai para a perdição. E o interessante é que o destino final do livro de Apocalipse, que manda 7 flagelos finais, só tem uma razão para eu. É por causa da marca da Babilônia, que ao comprar e vender, todo o confronto do Apocalipse final, ele se resume em uma guerra mercadológica, é a guerra de mercado, é a guerra de mercado. Ela está toda descrita nos capítulos que vai desde o 15, que começa os flagelos do 15, eu estou aqui, vai para o 16 e termina no julgamento da grande Babilônia, que é o 17. Você veja, Léo, na passagem de Débora, três nações não se envolveram com a batalha espiritual. Uma disse assim: não, nós temos que nos reunir
e verificar e ver melhor e etc. A outra estava de férias. E a outra? Cuidando dos seus negócios. Então você tem que ver que agora nós vamos viver este período. Nós já passamos o período da tradição, vivíamos de reunião em reunião, você lembra? E reunião para mudar estatuto, e reunião para isso, e reunião para tudo, e cria comissão e não você fazia nada. Daí passamos um período de férias. Sabe por quê? A igreja está salva, Jesus está voltando, então a acomodação tomou conta da igreja. E o terceiro período que estamos entrando agora são os evangélicos, os crentes que estão mais preocupados com o mercado do que a atuação como verdadeiros ministros da palavra, que é este período que nós estamos começando a viver. Então, é simplesmente um período onde a sedução comercial pelo financeiro transforma as nações e também o evangelho afetado. E rouba o quê? E rouba o quê? Rouba Deus do coração do homem. 5 virgens das 10, 5 estão o quê? Sem prudência e sem azeite. Quem é que as 5 prudentes falam para ela? Vai e compra. Vai para o comércio, você aprendeu, você achava que era comércio, era tudo. Você queria só ficar no mundo do comércio, comprando, vendendo e esqueceu o evangelho puro. Vai e tente comprar azeite. Veja se acha o Espírito Santo. Exatamente. É exatamente. Agora, por isso, eu estou muito envolvido com Ed Silvoso, através do Ministério Transformação Mundo, mostrando a importância dos ministérios de mercado, apóstolos de mercado, pastores de mercado, profetas de mercado, porque são os ministérios que mais serão usados agora. Exemplo disso está na pandemia. Nós estamos com as igrejas fechadas, aqueles prédios imensos, todos vazios, e estamos atuando por onde? Online. Agora imagina, tudo voltando ao normal, um ministro de mercado, quantas pessoas ele tem acesso, e em vez dele só negociar, ele impor ali naquele lugar, através da sua vida, o reino de Deus. Tudo mais fácil. Com certeza, o ambiente de trabalho é onde a pessoa passa muito mais tempo do que na igreja. Sabe, Léo, há 20 anos atrás, eu jantei uma vez, pela primeira vez, em Bauru, com Ed Silvoso e a sua esposa, eu e a Marili e eles. E eu tive acesso a este livro pela primeira vez, Ministros de Mercado. Isso daí me despertou a importância que para servir ao Senhor não é dentro só da igreja. Nós temos que ter muitos ministros de mercado, muitas pessoas atuando no mercado. Amém. Voltando então a completar a história da 2014, nós estivemos em Wuhan, vimos essa característica dessa cidade, que ela é a cidade mercadológica. Aliás, a China toda, diga-se de passagem, a China virou uma grande feira, um grande comércio para o mundo inteiro. Se tem uma cidade no mundo que você pode chamar de comércio, olha só, as nações inteiras, nações todas pedindo equipamento de segurança, né? Máscara, álcool gel, respiradores e tantas outras coisas, tudo China. Ou seja, as nações, é como se não tivesse um parque industrial mais nas nações, cara. E não tem, isso aí foi raptado. As nações foram raptadas. As nações foram e entenderam. O que aconteceu? Quando estava antes de ir para a China em 2014, eu tinha a palavra que ela ia quebrar, que a China ia quebrar as nações financeiramente. Deus disse isso. Quando eu moro aqui no sítio, de onde eu estou falando agora, e eu peguei a roçadeira, olha um exemplo simples, e fui levar a roçadeira
mulher da oficina diz: eu não tenho como te dar um orçamento, porque eu não tenho mais funcionário. Espera uma semana. Eu falei: como assim? Isso aqui é viver cheio de gente, isso aqui é uma oficina fortíssima na cidade. Ela disse: acabou, né? Eu falei: como? Ela disse: a China quebrou a gente. Disse exatamente o que Deus me falou. Deus tinha me falado naquela semana. E eu vou e vejo. Aí eu pedi: como assim? Bugiganga, a China vende a mercadoria barata, o conserto fica bem mais caro, eu vivo de conserto, a peça demora a chegar, é uma confusão. Eles quebraram o nosso comércio, e não só os de conserto, os de fábrica. Então, Coronel, quem fazia uma garrafinha dessa aqui no Brasil, Coronel, parou de fazer. O que foi fazer? Foi comprar pronto da China. Por que eu não vou gastar R$2 para Porque, Léo, a estratégia é o seguinte: por muito tempo a China vendeu barato, mas quando a indústria das nações não tiverem mais reação, eles põem o preço que eles quiserem. E não só isso, Coronel. O que aconteceu? Eles estão armando um golpe e sempre vai escravizar as nações. Não vai, porque Deus está de olho e já avisou. E vai ter uma revolta mundial contra a China. Ela já começou, Deus me falou isso, para profetizar a grande revolta. Assim como teve, escuta, assim como teve uma revolta contra o PT e a corrupção, e foi esse o sentimento que derrubou o PT, assim vai ter uma revolta, compulsão contra a China. E isso que vai quebrar a China. Eu creio nisso daí. Amém. Eu creio. Fora mais, aqui ó, eu estou estudando muito e eu vi um grande terremoto vai dividi-la em 3 partes. Um terremoto vai dividi-la em 3 partes e vai cair violentamente. A China ficará endividada. Olha, gente, escuta o que eu estou dizendo como profeta, não é palpiteiro, não, nem estudante de Apocalipse, não. É profecia do céu. Assim como o Senhor me disse: Luan, vai lá, porque ela vai quebrar as nações. Assim o Senhor está dizendo: Ele, Deus, é que vai quebrar essa força. O dragão. Do dragão da economia mundial que está na China. Deus vai quebrá-lo. Não é contra o povo chinês, não. O povo chinês é maravilhoso. É contra o que está dominando eles. É contra o Partido Comunista Chinês, que criou um sistema de escravidão que se levantou com muita opulência, mudou o coração dos chineses. Léo, faltam 2 minutos para encerrar a live, acredita? O que você quer que eu faça? Nós vamos fazer a live 3, porque o assunto é muito grande. Eu cheguei na metade da história de Wuhan só. Pois é. Nós segunda-feira, nós continuamos a nossa história na live 3. Na segunda? Porque dia hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Tá bom? Então, tá bom. Você quer esperar todo esse tempo? Porque sábado e domingo o pessoal tá cheio de compromisso. Domingo é o Dia das Mães. Falar nisso, gente. Dia das Mães chegando. Olha aqui. A Lei dos 2 Altares. Dê de presente para sua mãe. Este livro é impactante. Léo, eu ouvi eu recebi um testemunho desse livro, que foi coisa tremenda, não vai dar tempo de eu contar, mas segundo eu te conto. Quem quiser comprar o livro A Lei dos 2 Altares, Manual do Sobrenatural, manda aí um WhatsApp para nós, 63 981 11 8945, e eu te mando o link para você comprar pelo correio, tá bom? Léo, vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe. Segunda, 11 horas, vamos continuar essa história que com certeza é tremenda. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom.